Abra aí Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos? Dá para ler aqui todo mundo? Mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ok? Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra que nos abençoa, que nos ajuda, que nos fortalece. Pai, obrigado por essa palavra que encontra guarida no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos dá a direção, que nos dá a luz. É o que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só baixa um pouquinho aqui o retorno, Cláudio, que aí ficou alto demais. Só um pouquinho mesmo, tá bom? Você já participou de algum evento que trouxe impacto em sua vida? Você já participou de alguma coisa que você saiu de lá abalado, saiu de lá, saiu daquele evento transformado? Eu, quando penso nisso, eu lembro do encontro, que é realmente algo tremendo, maravilhoso. Algumas vezes nós somos impactados negativamente, principalmente quando as notícias são ruins. Quando nós recebemos notícias que não são muito boas, nós tomamos aquele susto, tomamos aquele impacto, não é? E a gente, de certa forma, é impactado. Mas também somos impactados positivamente quando, né, as notícias são boas, quando alguém fala algo pra gente. Vocês que são mais velhos aqui um pouquinho, têm filhos, quando o filho passa na faculdade e aí ele liga, diz: mãe, passei, pai, passei. Isso é um impacto muito grande, né? É uma alegria muito grande, notícia boa. E eu já ouvi histórias de pais que, né, eu conheço história de pai quando o filho ligou, dizendo que ele passou na faculdade de Direito ou de Medicina, no caso na época foi de Medicina, o pai teve um infarto, morreu na hora. Tamanho foi o impacto que ele recebeu daquela notícia, e foi uma notícia boa. E ele teve um infarto fulminante, um dia que deveria ser de muita alegria, foi de muita tristeza. Então, nós somos impactados de vez em quando. Você já ouviu a respeito de evangelismo de impacto? Você já ouviu falar disso? De evangelismo de impacto? Geralmente nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Eu acredito que você já notou isso, você já percebeu isso. Bom, Deus espera que você seja testemunha de Cristo ali também, no seu trabalho. Sim ou não? Deus espera isso. Porque o que nós lemos nesta noite foi exatamente isso. Sereis minhas testemunhas, não é? Sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, né? Nosso trabalho está incluído nisso aí, nessa direção de Deus. Então, nesse contexto de você ser um agente dele no trabalho e não secreto, mas um agente, né, um missionário, um agente muito bem reconhecido, para a gente entender isso, dessa nossa posição, a gente precisa conquistar o direito de falar de Jesus para as outras pessoas. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Talvez você nunca tenha percebido e entendido isso, porque falar de Jesus, principalmente para as pessoas do nosso trabalho, não é tão fácil como a gente imagina, não é tão simples como a gente imagina.
Se você quiser dar um bom testemunho de Jesus em seu trabalho, seja o melhor funcionário da empresa. As pessoas, elas não vão querer ouvir um funcionário medíocre falar de Jesus. E aqui eu quero que você entenda perfeitamente o que eu estou falando, porque eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou falando no sentido mais preciso da palavra. Medíocre, aquele que é mediano, que não é nem bom nem ruim, que nem fede nem cheira, que não é criativo, aquele que é comum, que é quase invisível, que passa, desapercebido nas situações do trabalho. Então as pessoas, elas não vão querer ouvir um funcionário assim, mas elas farão fila para falar com o melhor funcionário da empresa. Sim ou não? Sim. Se Deus é maravilhoso, se ser cristão é algo sensacional, se o céu é extraordinário, como a Bíblia diz, então por que os nossos colegas de trabalho, da faculdade, da escola, ou mesmo os nossos vizinhos, não são convertidos a Jesus? Porque eles não estão experimentando a alegria de ser cristão, ou caminhando em direção ao céu? Por que isso não está acontecendo? Não seria porque o nosso evangelismo, ou a nossa vida, não está causando impacto na vida dessas pessoas? Não seria por isso? No Novo Testamento nós podemos ver e ler algumas vezes que as pessoas que ouviram e viram Jesus falando sobre o reino de Deus eram impactadas. Mateus 7:29 fala disso, Marcos 1:22 fala a respeito disso. Marcos 1:22 especificamente diz assim: e maravilharam-se de sua doutrina, porque se ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Eles ficaram impactados. Quando Jesus abriu a boca e começou a falar a respeito das coisas de Deus, o texto de Marcos disse que eles ficaram maravilhados, eles foram impactados pela vida daquele homem. A evangelização, ela é uma prioridade para o homem e para a mulher segundo o coração de Deus. E Atos 1:8, quando diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Atos 1:8, 9 fala exatamente isso. Quando ele dizia isto, ele falou essas coisas, e ele começou a subir. No momento em que Jesus fala isso, recebereis, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês vão receber poder e a virtude do Espírito Santo vai vir sobre vocês, e de repente ele começa a subir, e vai falando, vai falando, vai falando. E ele desaparece nas nuvens. Essas são as últimas palavras de Jesus aqui na terra. As últimas palavras de um homem são sempre algo muito importante. Principalmente se esse homem for Jesus. Todos nós fomos chamados para viver de tal maneira que as pessoas à nossa volta possam ver Deus em nossa vida e sejam atraídas a Ele. Diga amém. Amém. Se formos relapsos no nosso trabalho, ou relapsos mesmo, no plural, se nós formos descuidados, relapsos no nosso trabalho, nossos colegas não serão atraídos para Deus. Aliás, eles poderão questionar se seguir a Jesus é algo tão bom assim. Um cristão aplicado, ele conquista o direito de falar sobre qualquer coisa que deseja: o trabalho, o sucesso, a sua fé. Um cristão competente no trabalho, ele abre caminho para falar aos outros qual é o motivo que existe por detrás do seu sucesso. Nós sabemos quem é: Jesus. Quando você é o melhor no seu trabalho,
Seus colegas lhe pedem conselhos sobre o trabalho, mas também sobre a vida e o significado dela. Dificilmente uma pessoa que é competente no trabalho, ela não é procurada, ela não é consultada a respeito das dificuldades da vida daquele colega, como ele deve proceder em determinada situação. Uma pessoa competente é sempre uma referência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto que nós vamos ler agora fala de um homem competente que nós não o vemos assim. Eu queria que você abrisse Lucas 10, capítulo 29. Olha o que Lucas 10 fala no capítulo de número 29. Diz assim, eu vou começar a ler do versículo 27 em diante. Lucas 10, versículo 27 em diante. Diz assim: essa é a história de um homem, um doutor da lei, que procura Jesus e começa a questionar a Jesus, mas o intuito dele não é aprender, é tentar Jesus. É pegar Jesus em alguma falta, sabe? É testar Jesus e depois usar isso contra ele. E ele começa perguntando a respeito da lei, de como ele vai fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala sobre amar o próximo, amar a Deus. Ele diz que faz tudo isso. E de repente Jesus começa a responder a ele assim no versículo 27. Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Faz essa pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, faz assim para ela: quem é o meu próximo? Pronto. A pregação de hoje pretende responder essa pergunta para o seu coração. Amém? Quem é o meu próximo? Agora o que nos interessa é isso aqui, ó. Vamos lá? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Não pense que os salteadores de hoje são mais violentos do que os de outrora. Veja o que aconteceu. Os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. A violência sempre fez parte da natureza do homem caído. É que hoje está na televisão, está na notícia, mas sempre fez parte. Então, e ocasionalmente, aí ele vai dizendo: descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou de longe, se desviou dele. É isso que ele está dizendo. De igual modo, também um levita. Ora, o sacerdote e o levita são representantes da fé, da religião, da liderança espiritual daquele tempo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, olha aí o que ele vai dizer: um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, ou seja, enfaixou as feridas, né? Aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: fala isso para a pessoa que está ao seu lado aí. Vai, faze da mesma maneira. Vai tu e faze da mesma maneira. Amém? O que eu queria abordar nessa noite, queria que a palavra de Deus pudesse
pudesse tocar o seu coração. E hoje à noite, a minha pregação, a mensagem dessa noite, o tema dela é um coração que estende a mão aos outros. Ou um coração que estende a mão. Essa é a minha pregação nessa noite. É a palavra de Deus para o seu coração. Em qualquer tempo, você conquista o direito de falar da sua fé em Cristo, se interessando verdadeiramente pelas outras pessoas. Não tem forma melhor, não tem método melhor, não tem maneira melhor do que você acessar o coração de uma pessoa quando você, de fato, no seu coração, se converte àquela pessoa. Você se interessa por ela. Você busca o interesse dela. Talvez você conheça o ditado: as pessoas não vão se interessar pelo que você sabe enquanto não souberem que você se interessa por elas. Os nossos colegas, eles devem nos ver como pessoas acessíveis, carinhosas, pessoas afáveis. Ou seja, elas devem nos ver como o seu próximo. Quando alguém olhar para você e compreender que você é um homem, uma mulher que teme ao Senhor, que louva ao Senhor, que busca ao Senhor, que ama a Deus, deve olhar você principalmente como um próximo. Há pessoas no meio da igreja que nunca vão participar de um trabalho como o que foi feito na sexta-feira passada, entregar roupas, sapato, lençol, alimento e um pouco de amor. E sabe por quê? Porque, infelizmente, há pessoas no meio da igreja, aqui em qualquer outro lugar, que não se importam com ninguém. Eu quero mostrar algo para vocês. Isso foi um texto que foi escrito por uma irmã, e ela colocou assim: ontem saímos às ruas de Salvador para levar um pouco de amor aos nossos irmãos necessitados. Primeiro, ela considera aquelas pessoas que estão lá na rua irmãos. Melhor do que agasalho é alimento físico. Falamos da palavra do Senhor. Eu não pedi para ninguém escrever isso aqui. Eu só estou lendo o que eu achei no Facebook de uma irmã aqui da igreja. Em sua grande maioria, os moradores de rua já conheciam a palavra e já haviam entregado a sua vida a Cristo. Mas pelos erros cometidos se afastaram do Senhor. Não estou fazendo propaganda para mim, nem para minha igreja, mas venho pedir a você que está lendo esse texto e vendo essas fotos e queira ajudar, separe lençóis usados, roupas de frio e doem. Podem me ligar, escrever, e eu vou ao seu encontro para pegar. E se você tem o desejo de ir um dia conosco, fique à vontade. A sua presença será uma grande alegria para nós. Esse tipo de atitude deve vir do coração. São pessoas. Esse sujeito que está aí com a camisa do Brasil é uma pessoa. São pessoas, queridos. Quem quer se relacionar com esse tipo de gente? A escória, né, da sociedade para alguns, o lixo da sociedade para outros, a imundícia da sociedade para outros. Para Jesus, os herdeiros do reino de Deus. Quem quer? Quem quer ir? Quem quer ir? Não tem reza forte, sessão do descarrego, apelo, campanha, sal grosso, banho de folha que possa mover o coração de uma pessoa a participar disso. Só Deus. Só Deus. Por isso nós muitas vezes não participamos, porque, na verdade,
Na verdade, nós precisamos entender o que Deus está fazendo no nosso meio. Mas eu quero dar algumas dicas nessa noite de como nós podemos demonstrar interesse pelos outros. Primeiro, Lucas 10, 30 a 34 diz assim: o amor toma iniciativa. Olha o que ele fala. Olha o que ele diz. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Guarda isso no seu coração nessa noite. O amor toma iniciativa. Nós precisamos estabelecer uma relação de amizade com aqueles com quem temos contato frequente no nosso trabalho. Essas pessoas aí, elas são pessoas convertidas, mas a maioria